Hi everyone, my name is William. Nesse vídeo eu vou contar para você então 10 dicas imprescindíveis para você que está começando a aprender inglês agora, para que você comece a estudar já da maneira certa e que você aproveite 100% ao máximo e que você acelere e realmente aprofunde os seus conhecimentos da língua inglesa nos próximos meses. Então fica de olho nas próximas 10 dicas. A primeira dica, então, é sobre a ordem do aprendizado da língua. Se você está no básico, né, se você tem conhecimento básico da língua, é importante que você respeite o seu tempo e que você continue aprendendo coisas do estudante básico. E aí vai avançando com o tempo. Se você começa hoje, por exemplo, estudar o alfabeto, os números, e amanhã você vai estudar verbos no passado, verbos irregulares, phrasal verbs, aí você se confunde. Esse monte de informação misturada, fora de ordem, isso vai só atrapalhar e não vai ajudar, então, no seu aprendizado. Aprender inglês é bem fácil, é muito mais fácil do que você imagina. Na verdade, todos os dias você já fala muitas palavras em inglês. Na sua rotina você tem aí dezenas e centenas de palavras, então, na língua inglesa, e aí você só precisa juntar isso, né? De repente, um conhecimento que você já tem, você precisa juntar essas informações numa ordem correta, respeitando essa ordem, e aí você chega, então, a ser um estudante avançado e também se tornar fluente em poucos meses. Com o advento da internet, não tem nenhuma necessidade de você ficar 4, 5 anos estudando inglês mais. Estudando online, você perfeitamente, em poucos meses, consegue avançar muito e se tornar, então, um falante e um entendedor da língua inglesa em poucos meses. Então a dica é estudar na ordem, respeitar o seu tempo e não estudar coisas embaralhadas na internet, porque tem muita informação no YouTube e isso só vai te atrapalhar e não vai te ajudar em nada. A segunda dica sobre o aprendizado do idioma é que você, quando aprender o vocabulário novo, você precisa então aplicar em situações reais e não só uma palavra solta, porque ela não vai se aplicar em nada, você não vai ter uma utilidade específica para aquilo. Mas se você inventa uma situação, ou uma frase completa, ou uma dupla de pergunta e resposta para aplicar esse vocabulário, você vai ter muito mais utilidade, então, nesse vocabulário que você aprendeu. Alguns professores famosos indicam o aplicativo Anki. Ele mostra, assim, algumas palavras para que você, em algum tempo, né, num prazo que você der, você vai ter uma coleção de palavras que você vai conhecer em inglês. Olha, para leitura, isso pode até funcionar e fazer algum efeito. Mas para fala e para o entendimento de um filme, uma música ou uma série, eu acho que realmente não é efetivo, tá? Quando você fica no Anki lá todo dia, repetindo e aprendendo dezenas, centenas de palavras por semana, se você não aplica essas palavras numa situação real do dia a dia, né, e você fale frases e respostas e perguntas, você nunca vai usar essas palavras dessa forma, né? Você simplesmente vai saber palavras, uma coleção de palavras e realmente não vai ter a utilidade que você gostaria. Quando eu era adolescente, tinha um amigo meu que ele estava fazendo prova para o IME, né, para o Instituto Militar de Engenharia. E nessa prova ele precisava então fazer uma tradução ou interpretar um texto muito grande e ter um conhecimento muito avançado de palavras, né, um número de palavras. Então ele era muito bom nisso, né, ele quase passou na época, eu acho que ele passou em vestibular público, mas aquele lá ele acabou não conseguindo na época. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele sabia muitas palavras naquela época, a gente tinha aí uns 18 anos aproximadamente, e aí eu falava com ele, cara, eu falo inglês fluentemente e você não fala. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho um vocabulário menor, mas eu consigo juntar as palavras que eu sei, enquanto você tem um vocabulário maior e não consegue juntar tudo. O que você já sabe já é bem interessante e suficiente para que você fale inglês fluente. Vamos tentar entender o que está acontecendo e juntar, então, as palavras que você já sabe, de forma que você fique fluente. Esse meu amigo, ele acabou entrando em um curso e ele acabou aprendendo inglês em meses, né? Porque ele já sabia muita coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, saber muitas palavras não significa que você vai falar fluente. Então, na verdade, você precisa de poucas palavras, né? Existem alguns estudos que falam que com 2.000 palavras apenas, conhecendo 2.000 palavras, você consegue se comunicar no dia a dia em inglês fluentemente, né? Como um nativo, se quiser. Então a ideia é que você junte frases, situações e não só palavras soltas. No começo dos estudos eu sempre ensino então os números, o alfabeto. Se você já começou a estudar inglês em outro curso, realmente isso parece meio chato, né? Começar do zero. Entretanto, é bem importante que você fique fluente, né? Bem seguro naquela situação desde o primeiro dia de aula. Então, assim, se você começa um curso, por exemplo,
e tem lá o alfabeto, precisa aplicar o alfabeto a uma situação real. E a situação real que eu falo é How do you spell your name? Né? É uma pergunta muito comum, por exemplo, se você vai fazer um cadastro, né, em qualquer lugar. Então, se você vai entrar no hotel, lá na recepção, você vai falar o seu nome e depois o recepcionista pergunta, tá, mas como é que se escreve? Como escreve teu nome? Né? É importante para ele, porque soa muito diferente para um americano ouvir um nome brasileiro. How do you spell it? Como é que soletra isso? Então, o exemplo prático de aplicar as frases, né, as situações, é você aprender o alfabeto e no mesmo dia você, então, aplicar isso ao como soletra seu nome. Assim como, quando você aprende os números, você, no mesmo dia, aplicar em What's your telephone number? Né? Qual o seu número de telefone? Aí você vai falar de forma segura, fluente, né, desde o primeiro dia de aula, qual é o seu número de telefone. Vários números, né, 9 dígitos. E aí você vai falar, então, o seu número de telefone de forma fluente, bem segura. Então, mesmo que pareça muito simples você aprender alfabeto, números e tal, é importante que você aplique e no primeira aula já esteja seguro na aplicação desses números. E aí você não volta mais nesse assunto, você vai para os próximos assuntos para não perder mais tempo e aprender inglês em poucos meses. Uma outra dica, então, que eu dou é sobre o tempo, né? Você pode querer aprender inglês em 1 ano ou em 2 anos. Na minha opinião, não é necessário mais, com o advento da internet, né, com tanta informação disponível, você não precisa mais ficar 3, 4, 5 anos num curso comum, como era nos anos 90. Muitas pessoas, então, ficavam 4, 5 anos estudando inglês, às vezes até 8 anos estudando inglês no curso comum, e aí, com certeza, saíam de lá bem, né? E alguns, às vezes, nem saíam tão bem assim, eles nem falavam inglês tão bem, mesmo depois de estudar tantos anos. Hoje em dia, com tanta informação disponível na internet e tal, você não precisa, então, ficar tantos anos estudando inglês. Então, é perfeitamente possível que você coloque uma meta, né? Que você tenha um guia, uma pessoa que você goste, que você confie, né? Para que te ensine, então, em poucos meses falar inglês, 1 ano e meio que seja, ok? Eu penso assim, se você quer ser professor de inglês, realmente você precisa de vários anos estudando, porque você vai se aprofundar bastante na língua, né? Saber todos os detalhes, né? Toda a nomenclatura da gramática. Mas, se você quer simplesmente falar inglês para viajar, para passar numa entrevista de emprego, para trabalhar no cruzeiro, para trabalhar no ramo da hotelaria, para ouvir músicas, entender os seus filmes preferidos, para ter amigos fora do Brasil, até achar o amor da sua vida fora do Brasil, né? Para você falar inglês para essas situações, não é necessário que você fique mais de 2, 3 anos estudando inglês. Com 12 meses você consegue realmente, se esforçando e com as técnicas corretas, aprender inglês de forma satisfatória. Muitas pessoas também pensam que não tem tempo livre para falar inglês. A minha proposta é que você consiga estudar de forma bem leve, com aulas curtas, né, de 5 a 10 minutos, e também assistindo filmes e séries, ouvindo músicas em inglês, né, e tentando entender tudo isso no seu tempo livre. Assistir meia hora de série todo dia, ou quase todo dia, já vai dar um grande avanço se você tiver a técnica correta para aprender, né? Então a ideia é que você aprenda com poucos minutos por dia e você até no teu tempo livre. Você não precisa parar tudo para estudar inglês e tal e ficar olhando para um livro, não. Você vai aprender da sua casa, né, sentar lá, até vendo a sua série com a técnica correta, você já vai estar estudando inglês naquele momento de lazer. Então essa é a minha proposta. A próxima dica para você aprender a falar inglês em poucos meses é você se expor à língua ao máximo que você puder. Daquela mesma forma que eu falo. Assistindo filmes, pensando na sua rotina. Em inglês, por exemplo, se você acorda, você fala que você wake up. Se você está escovando seus dentes, você fala que está brushing your teeth, né? E assim em diante. A sua rotina, ela tem várias situações e você pode, então, pensar nessas palavras já em inglês para que você se cerque do inglês, né? Faça uma imersão em inglês. Mesmo na sua casa, é bem importante que você realmente ponha, por exemplo, o aplicativo do seu celular em inglês, para que você veja em inglês como é que funciona, né? Ouça as músicas somente em inglês, parar de ouvir músicas aí em português e começar a ouvir. A partir do momento que você, então, começa a estudar inglês, você para de ouvir músicas em português e começa a ouvir mais músicas em inglês. E aí você presta atenção, né? Tenta, de repente, ver o significado dessa música, ver a letra dela na internet,
E aí você então se cerca, se expõe à língua inglesa ao máximo. Aprender inglês não tem nada de genético, né? As pessoas não precisam nascer com uma habilidade de aprender inglês. Pelo contrário, você pode ser novo, velho, pode ser de qualquer classe social, você vai conseguir aprender inglês. Uma prova disso é que alguns países lá da Europa, como eles têm uma língua que poucas pessoas falam no mundo, por exemplo, a Suécia, Países Baixos, Finlândia, Dinamarca, as crianças lá acabam falando a própria língua mãe delas e também a língua inglesa desde cedo, né? Isso significa que a língua inglesa ela está aberta e pode ser falada por qualquer pessoa, tá? E você com certeza pode conseguir, é só ter realmente a técnica correta e não desistir, e até o fim. A próxima dica é sobre você falar inglês desde o início dos estudos, mesmo que você não saiba. Você não precisa ter medo, né? Todo mundo que está estudando inglês vai ter aí um receio, né, de falar errado, de ser zoado, né, pelos amigos e tal. Mas se você não puser em mente que realmente precisa falar para treinar isso e para realmente começar, fica muito mais difícil, né? Você vai acabar perdendo tempo. Então a ideia é que você, desde as primeiras aulas, você tente falar, mesmo que fique errado, que fique estranho, né? Tudo que é novidade fica estranho. Normalmente você não vai gostar e achar bonito do que você vai falar desde o início, né? Então a ideia é que você fale inglês desde as primeiras aulas, né? E treine, né? Treine sozinho, treine com os colegas, né, que vão estudar inglês com você, treine anotando, gravando áudio, gravando vídeo, você mesmo falando sozinho, ou tendo um colega, né, de repente por WhatsApp ou por chamada de vídeo, que seja, que possa de repente falar em inglês com você. É importante você falar, então, desde as primeiras aulas. Só assim que você realmente vai aproveitar esse momento seu e vai chegar mais rápido ao seu objetivo. A próxima dica muito importante, então, é que você pense em inglês. Tá? O que é pensar em inglês? Eu vou, então, revelar para você agora o que é pensar em inglês. É o seguinte, se você pensa numa frase em português para depois falar essa mesma frase em inglês, você perde vários segundos aí e a conversa não estabelece, a comunicação não fica pronta, né? Você vai pensar em frases em português que tem uma palavra mais difícil, mais rebuscada, e aí você vai acabar não sabendo essa palavra em inglês. Então isso acontece muito, né? A pessoa querer formar a frase em português e ir traduzindo palavra por palavra para depois falar essa frase em inglês. Então, a técnica para isso não acontecer mais é a seguinte: tudo que você vir na sua vida, né? Todo o vocabulário, todas as coisas que você vir na sua vida, elas vão ter dois nomes, tá? Vai ter um nome em português e vai ter um nome em inglês. Ela não vai significar aquilo, ela vai ser aquilo. Se você vê um computador, por exemplo, você não vai falar computador é computer em inglês, computador é computer. Não, você vai falar this is a computer. Aquele objeto vai ser um computer para você, né? Ele vai deixar de ser só um computador, ele vai ter um novo nome, ele vai ser um computer. É como se você tivesse nomeado aquela coisa, dado outro nome para ele. E por acaso esse nome é em inglês. Então assim, aquela coisa ela vai ser um novo, vai ter um novo nome, vai ser um computer. Né? Assim como você vira um carro passando na rua, ele não vai, isso significa carro, carro é car. Não, aquilo vai ser um car, né? E aí quando você entende isso, né, quando você pega esse hábito na sua cabeça, as coisas passam a ser, né? A ponto de você até se distrair e esquecer como é aquilo em português. Isso pode acontecer, tá? Caso você esteja aí, de repente, muito concentrado, né, pensando em inglês por alguns minutos, você pode até esquecer como é aquela coisa, aquela objeto, né, em português. Então a ideia é que você pense em inglês, aprenda a pensar em inglês e vá aprimorando isso desde os primeiros dias de curso. Tá? Você então começa já pensando que aquilo é aquela palavra em inglês, tá? E não só significa, tá? É bem importante então isso, você começar então a pensar em inglês. Quando você estiver então tentando entender um filme em inglês, a dica é a seguinte: você precisa ter atenção a todo o contexto daquilo, tá? É muito importante então, principalmente no início, quando você tem pouco vocabulário, você prestar atenção em tudo, tá? No cenário onde a coisa acontece, né? Se a cara da pessoa tá com raiva, se ela tá rindo, se ela tá chorando, se a música de fundo é lenta, se a música de fundo é rápida. Então, toda essa informação, né? Todas essas informações, elas fazem parte da comunicação em inglês. E aí isso vai, então, facilitar e vai te levar ao seu objetivo, que é entender a cena que está acontecendo no filme em inglês. O falar não é só falar.
é toda a comunicação, né, gestual, né, da pessoa e tal. É bem importante não prestar atenção em tudo, para que você então deduza o máximo possível e que no início então do curso você vai entender aí de cada 10 palavras, 2 ou 3, né? E depois no meio do curso você vai já estar entendendo metade do que está sendo falado, e depois no final certamente 80 a 100% do que está sendo falado. Então essa é a técnica. É assim que você vai então conseguir deduzir ao máximo o que está sendo falado, entender a situação que está sendo feita ali. Mais uma dica então é sobre a ordem do aprendizado, né? Você vai aprender então as 4 funções principais, que são a fala, a audição, a leitura e a escrita em inglês. A fala, exercitando com os colegas, exercitando também no dia a dia, na sua rotina, né, como eu disse anteriormente, para que você então pense em inglês e fale, né, de alguma forma comigo, por WhatsApp, né, no grupo de WhatsApp, na comunidade que nós temos nos nossos alunos, e também fale com pessoas que já saibam falar inglês ou que estejam aprendendo também do seu convívio. Então a ideia é que a fala seja feita dessa forma. A audição, com certeza, é com os filmes e vídeos, né? A partir do 4º módulo, todos os vídeos do nosso curso, eles são em inglês, né? Então são totalmente em inglês, eu falando inglês com vocês, né? Para que vocês realmente já peguem o ritmo, para que não fiquem só com aulas em português. Então as aulas já começam a ficar somente em inglês a partir do 4º módulo do nosso curso, né? E aí então a audição vai estar então fortalecida e vocês vão estar aprendendo certamente dessa forma aí. A leitura, ela anda junto com a fala e com a audição, né? Porque quando você, por exemplo, está assistindo um filme, lendo legendas em inglês, você também está treinando sua leitura. Quando você está assistindo uma aula, né, uma das nossas videoaulas ou aulas ao vivo, certamente você está tendo acesso, então, ao que está sendo falado, vai estar escrito na tela. Então, certamente você vai estar treinando também a sua leitura. Além disso, o material do nosso curso ele é fornecido em PDF para que você tenha acesso, então, e treine a sua leitura. E a questão da escrita, nós temos algumas aulas exclusivas para treinar, então, a escrita. Quando você treina, então, tudo isso de forma integrada, né, você consegue, então, falar, ouvir, ler e escrever em inglês em pouco tempo, né? Então, a ideia é que você tenha acesso a tudo isso de forma integrada para que tudo ande junto. É claro que você precisa respeitar que algumas pessoas têm uma facilidade em uma das funções, e aí as outras funções, então, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade, vão demorar um pouquinho mais. É importante que você respeite os seus limites e também comemore a cada resultado, a cada avanço, né? Você vai, então, comemorar, porque realmente é importante você ter um passo a passo, né, e aprender tudo na ordem. Eu te aguardo, então, lá dentro da jornada do Inglês Sintonizado com os nossos outros alunos. Tá? Te aguardo lá.